Desde a eleição do presidente Barack Obama nos Estados Unidos em 2008, difundiu-se a ideia de que as redes sociais são um fator determinante na disputa política. Naquela ocasião, Obama inovou com o uso intensivo da internet durante a campanha. Hoje, o debate no mundo virtual é cada vez mais intenso. As pesquisas mostram que 130 milhões de brasileiros estão conectados nas redes sociais. Eles gastam, em média, mais de 9 horas por dia na internet. Qual é a real importância das redes na eleição deste ano? Um candidato pode conquistar o eleitor divulgando suas propostas no Facebook, no Twitter ou no Instagram, as plataformas mais populares? Campanhas nas redes sociais. Esse é o tema do nosso programa. Para debater esse assunto, nós convidamos o professor de marketing político e marketing digital, Marcelo Vitorino, que é pioneiro no uso das ferramentas digitais em campanhas políticas. Marcelo, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite, é um tema, acho que tem muita dúvida pairando, né? Exatamente. A primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: a internet pode decidir uma eleição? As redes sociais podem decidir uma eleição? Ou se superestima muito isso? Qual é a real capacidade de as redes sociais interferirem nas campanhas eleitorais deste ano? A internet, não só as redes sociais, mas a internet como um todo, elas são decisivas em processos eleitorais já há algum tempo. É que você tem os momentos de campanha. Num primeiro momento de campanha, você nem tem televisão, você tem a rua e a internet. Este ano é do dia 15 ao dia 31, só tem internet. Aí vem o momento da televisão, que vai acontecer do dia 31 até mais ou menos o dia 4 ali de outubro. Só que depois acaba a televisão e volta a ter só a internet. Então, cada mídia tem um protagonismo em determinado momento. Quando quando os programas políticos acabam, e aí começa a onda das fake news na internet. Como é que você combate uma fake news na internet? Na internet. Exatamente. Então, se você fez um bom trabalho, teve um bom entendimento do que é a internet e como ela pode ser usada para a campanha, você não vai sofrer um ataque de fake news e não vai perder um percentual, que às vezes hoje, a última eleição presidencial, ela foi definida por 3% de diferença entre o primeiro e o segundo candidato. 3% é pouca coisa. 3% a internet pode ser decidido em algum aspecto pequeno, né? Pode ser uma fake news, de que um candidato vai acabar com Bolsa Família e se você não conseguir desmentir isso, está ali o seu 0,5%. Eu quero entrar daqui a pouco um pouco mais no assunto das fake news, mas você falou da eleição de 2014, né, que é uma eleição onde já houve, a última eleição majoritária para presidente, né, que já houve uma utilização grande da internet, das redes sociais. De lá para cá, de 2014 para cá, que mudanças você avaliaria que aconteceram nesse contexto e a internet hoje será mais forte ainda do que foi em 2014? Certamente a internet será muito mais forte do que foi em 2014, porque entraram dois elementos fundamentais. O primeiro deles é o impulsionamento em Facebook, é o fato dos candidatos poderem comprar mídia no Facebook. Isso não existia há 4 anos. Eles não podem ainda fazer uma compra de mídia no UOL, no Globo, em portais, mas no Facebook eles podem. Então, isso já é um fator que dá um peso completamente diferente ao uso do digital. E a segunda coisa é a facilidade na arrecadação de doações, que de 2014 para cá também é uma novidade. Hoje o eleitor pode escolher e patrocinar o seu candidato de interesse com facilidade, com o cartão de crédito, sem sair de casa. Já está acontecendo. Vários candidatos já lançaram plataformas de arrecadação. Exatamente. Então, essa facilidade pode mudar, sim, o jogo. Porque não é uma questão de arrecadação, é uma questão de engajamento. Se um eleitor doa R$10 para um candidato, ele está se engajando naquela campanha. Não é só o dinheiro. Ele comprou aquele ideal, ele vai defender aquele ideal. Ou seja, ele vai ter a sensação de que está participando também. Exato. As pessoas falam o brasileiro não tem a cultura de doação. É uma verdade. Nós não temos a cultura. Mas nada nos impede de criar. Quanto mais o fundo partidário for ser atacado, que vai acabar acontecendo em algum momento, de não ter mais fundo eleitoral. A gente caminha para isso na democracia brasileira. Acabar com o fundo eleitoral. E aí, o que nós vamos fazer?
Você fala do fundo, o fundo eleitoral está prevendo para essa campanha desse ano, a eleição toda no Brasil, 1 bilhão e 700 milhões. Sim. A eleição de 2014 movimentou, só em números oficiais, 5 bilhões. Correto. Ou seja, nós vamos ter uma eleição esse ano com muito menos dinheiro. Muito menos mesmo. Isso significa que deve-se se investir mais em redes sociais, por exemplo, em internet? Deve-se investir melhor. Eu não estou dizendo que é mais, até porque os orçamentos desse ano fatalmente serão 1/3 do que foi há 4 anos, para todo mundo, inclusive para a internet. Por mais que a internet tenha tomado um papel importante, o orçamento não vai acompanhar esse papel. Então a gente vai ter que fazer mais com o mesmo dinheiro. Haverá uma competição entre internet e televisão, por exemplo? Porque é tradição no Brasil, sobretudo na campanha para presidente, um investimento maciço em televisão. Haverá uma competição por recursos dentro das campanhas? Não tenho dúvida que sim. E talvez a gente tenha que mudar o entendimento do que é internet e o que é televisão. Talvez está na hora da gente olhar para a tela. Não é internet ou televisão, até porque nós assistimos a televisão muitas vezes pelo celular. Então, o que é internet e o que é TV? Não existe mais isso. Existe o domínio da tela. A tela que vai prevalecer é aquela com que o cidadão usa mais. Geralmente, hoje, as pessoas elas acordam, antes de escovar os dentes, elas estão olhando o celular. Então, o domínio não será da internet, será da tela pequena, não da tela grande. Ou seja, o eleitor vai estar sendo abordado o dia inteiro, né? O dia inteiro. Não vai precisar inteiro. sentar na televisão para assistir o horário eleitoral. Hoje, também, muitas vezes, a pessoa está ligada na televisão, mas ela está com a atenção na televisão. Quantas vezes você mesmo em casa está assistindo a televisão e está com o celular na mão? Exatamente. Quase sempre. Então, talvez... Qual é a segunda tela hoje, então? Você acha que os candidatos, e aí falando de um modo geral, estão preparados para uma nova linguagem que esse momento existe? Porque na medida em que a internet está conectada com a televisão, na medida em que as redes sociais vão ser muito mais importantes, eu imagino, e você é especialista, que a linguagem também vai ser um pouco diferente, não? A linguagem precisa ser diferente. Porque a pessoa que está na frente da televisão, ela está num momento de vida dela que é diferente da pessoa que está na fila do pão, que está no ônibus, que está esperando uma reunião e está olhando uma tela de celular. Ela não tem o tempo e nem aquela atenção total como ela teria se ela estivesse em casa assistindo televisão. E para isso, infelizmente, ninguém está preparado. Eu acho que nem candidato, nem marqueteiro, nem profissionais estão preparados para essa mudança no estilo de comunicar. Eu tenho que comunicar muito mais rápido. Olha como é muito diferente da internet. Durante o programa eleitoral, você está assistindo o programa eleitoral, aí você não gostou daquilo, você muda de canal e cai no mesmo programa eleitoral. Sim. Na internet, você passa o dedo, acabou o programa eleitoral. Então, ele tem que ser muito mais interessante, ele tem que ser mais inspirador do que o que é feito para a televisão. Porque na tela do cidadão, tem um vídeo com um cachorrinho correndo atrás de uma bolinha, é muito mais legal do que um candidato falando alguma coisa. Então, a gente vai ter que traduzir as informações em narrativas que inspirem as pessoas a continuar. Você falou aí que este ano a legislação permite o impulsionamento ou a publicidade no Facebook. Mas o próprio Facebook está criando instrumentos para que o eleitor, o cidadão, perceba quando for uma publicidade, não é? Eu acho que o cidadão já percebe essa questão de marcar. Eu entendo, mas ela não é propriamente dita um grande avanço. O eleitor não vai se deixar enganar por uma publicação que não parece ser política. Acho que isso acaba não acontecendo. Mas tem alguns avanços aí nessa questão, que é a transparência. O Facebook vai permitir que qualquer pessoa saiba para quem aquele conteúdo está sendo patrocinado. Isso é importante. Eu quero saber, então, para quem é que o meu candidato está colocando publicidade. Agora, outras pessoas, inclusive, podem impulsionar publicações dos candidatos, né? Não pode. Isso não vai ser permitido. Não, Mas não há maneiras de se escamotear isso? Não há maneiras. A lei é muito clara. Só pode patrocinar publicações políticas, candidato, partido, coligação ou representante legal. Não tem outro jeito. Então, a pessoa física que, até querendo ajudar o seu candidato, compartilhar um conteúdo de um candidato e patrocinar, ela vai estar sujeita a uma multa de 100% do valor do que ela patrocinou. Mas ela pode compartilhar sem pagar, compartilhar para a sua rede... Compartilhar sem pagar é liberdade de expressão, você pode defender o seu candidato tranquilamente na rede social, mas você não pode botar dinheiro.
aí você pode ser multado. A gente, quando fala da utilização das redes sociais na eleição, tem em mente quase que sempre, primeiramente, os candidatos a cargos majoritários. Presidente da República, governador, senador. Mas nós temos eleições também para deputados, deputados estaduais, deputados federais. Você acha que é uma diferença grande de abordagem nas redes sociais para uma eleição majoritária e para uma eleição de deputado? Olha, em relação à abordagem, vai muito do tipo de pleito, não é por causa que não tem a ver com a rede social ou não. Então, uma eleição proporcional. Candidato a proporcional não pode ser um candidato que vá resolver 5 tipos de problemas. Por exemplo, habitação, saúde, renda, moradia. Não dá, é muita coisa para um candidato proporcional. O candidato proporcional tem que ter uma bandeira, é uma bandeira só. E aí ele vai destrinchando para públicos. Já o candidato a majoritário, não. O candidato a majoritário ele tem que ser um pouco mais amplo e tem que ser mais profundo. É diferente, eu não posso ser um candidato a majoritário e falar que sou um candidato dos metroviários. Isso não vai acontecer. Então, é o tipo de eleição. Da mesma maneira, o candidato a deputado não vai apresentar uma plataforma de governo, né? Porque Exato. ele não está indo para o executivo. E o candidato a majoritário, ele tem a favor dele a repetição de marca, que ele aparece muitas vezes. Então, ele pode repetir uma marca. O candidato a proporcional, não. Então, ele tem que falar de um tema só e com muita propriedade, para que as pessoas tenham empatia com ele. Ele precisa de 1% dos votos. Majoritário é 50% mais 1. É diferente. Agora, quem tem mais a ganhar com o uso de redes sociais para a campanha são os proporcionais. Porque eles não têm o mesmo espaço na televisão do que os majoritários. Perfeito. Eles não têm essa repetição. Então, o proporcional, creio eu, que a maior parte do investimento dele deveria ser para a rede social. Onde ele pode controlar o espaço e a presença dele. Claro. E eu não estou vendo isso nos candidatos. Quando você pergunta para um candidato a deputado federal, o deputado federal tem um teto de 2,5 milhões de investimento na sua campanha. De gasto que ele pode fazer. Eu desafio, pode chamar qualquer candidato aqui. Você pergunta quanto você vai investir em impulsionamento em Facebook. Se eles investirem 50 mil reais, é muito. Mas, faça uma outra pergunta para eles. Se você pudesse comprar tempo de televisão com o dinheiro do seu teto, quanto você investiria? A maioria vai te responder que investiria metade. Agora, em que medida o impulsionamento, o pagamento da publicidade que o candidato faz, ele atinge o seu objetivo? Em que medida ele, de fato, vai conseguir chegar naquelas pessoas em que ele quer chegar? Daí vem um outro mito de que a internet é barato. Internet não é barato. Para dar certo o impulsionamento, você tem que ter um especialista em anúncio e um especialista em conteúdo, que saiba separar o conteúdo certo para o público certo. Vou te dar um exemplo prático. Se você fosse um candidato em defesa de valores como a vida, você é um candidato contra a liberação do aborto, você teria que colocar isso para as pessoas que também são contrárias, correto? Perfeito. Muito bem. Na internet não tem nenhuma marca dizendo sou contra o aborto, mas você poderia fazer uma publicidade para jovens mães. Isso dá. Ela não diz que é uma jovem mãe, mas se ela é fã de uma marca de fralda, se ela é fã de filmes infantis, se ela é fã de livros que ensinam a criar crianças, você pode presumir que ela seja uma jovem mãe. Ou seja, é necessário uma técnica para se fazer Claro, isso. se você não tiver o entendimento, primeiro você tem que definir o que você tem a dizer, depois o que o público que você tem a dizer seja sinérgico, né, seja empático, e quais são os hábitos dessas pessoas em redes sociais. E aí você faz o patrocínio baseado nesses hábitos. Isso não é barato. Um profissional desse tem o seu valor. Não dá para pegar um sobrinho e falar, toca aqui a minha campanha. Cuida do meu perfil no Facebook. Aqui, ó, Facebook é um negócio básico, qualquer garoto sabe fazer. Não é assim. Agora, de uns tempos para cá, tem se tornado muito frequente a discussão sobre o uso de robôs nas redes sociais. Sim. Ou seja, aquelas publicações, ou sobretudo aqueles comentários que são feitos nos perfis, que são feitos por robôs, por máquinas, não há uma pessoa interagindo ali. Qual que é a real dimensão desse problema e como isso pode criar até uma falsa sensação para o candidato e mesmo para o eleitor de que ele está participando de um debate real entre pessoas? Aí nós temos uma questão importante que é separar o robô do bem do robô do mal.
Todo mundo só quer falar do robô do mal, que é o robô que divulga informações falsas, que tenta manipular o debate. Mas, sinceramente, se você olha um perfil no Twitter que você nunca viu, tem uma marca que você nunca viu, e ele começa a falar de alguém, qual a relevância que esse perfil tem para você? Praticamente nula. Nula. Então, é uma falsa percepção que o robô do mal vai impactar uma eleição. Ao mesmo tempo, você tem o robô do bem. O que é o robô do bem? Eu consigo, por exemplo, fazer uma interação automatizada se um eleitor vai para a página de um candidato e quer saber de propostas. Aí o robô chama o eleitor para uma conversa privada e fala, você quer saber que tipo de proposta? Educação, saúde, emprego, saúde. Muito bem, saúde. Em qual a região que você mora? O eleitor responde, a partir daí você apresenta as propostas de saúde na região dele. Esse é um robô. Que é mais ou menos aquilo que já se faz há muito tempo no Brasil, no país, no mundo todo, que é o telemarketing com robôs. Exatamente, é uma URA, né, que eles chamam. É o telemarketing de atendimento. A gente pode fazer isso com a internet. A gente pode fazer isso no Facebook e pode fazer no WhatsApp. Então, esses são os robôs do bem. Isso eu acho que vai ter um grande papel para aquelas candidaturas que souberem usar. Porque é muito melhor você poder dar atendimento a centenas e milhares de pessoas que querem saber informações da sua campanha. E quais são os mecanismos nesse contexto para controlar a proliferação de notícias falsas? Porque um robô ele pode multiplicar essas notícias falsas com muito mais rapidez, né? Eu acho que a gente não vai conseguir controlar o que é notícia falsa. Essa é uma guerra que nós perdemos. O Facebook está tentando, o WhatsApp vai passar a marcar um link como um potencial link de ataque, mas a gente não vai conseguir eliminar a proliferação das notícias falsas. Isso não vai dar. O que a gente vai ter que fazer é combater a notícia falsa com a notícia verdadeira. Isso pode. Então, os partidos... E isso as campanhas vão ter que fazer. Os partidos terão que, o mais breve possível, treinar os seus militantes, agregar os militantes, ter canais de comunicação com esses militantes, para que no momento da notícia falsa, você consiga disseminar a notícia positiva. Você falou aí do WhatsApp, que está tentando também criar alternativas, né, para a identificação da notícia falsa. Quando nós falamos de internet na eleição, as pessoas pensam muito no investimento nas redes sociais tradicionais. Sim. O WhatsApp, que também pode ser considerado uma rede, né, mas de outra natureza, ele tem sido muito usado. Na última eleição ele foi muito usado. As pessoas receberam muitas mensagens de WhatsApp, que são mensagens que vêm dos diversos grupos dos quais as pessoas fazem parte. Como é que você entende o papel do WhatsApp nesta eleição? Como é que as campanhas estão preparadas para trabalhar com essa ferramenta, que também é uma ferramenta digital? Eu vejo que os candidatos não estão bem preparados e instruídos em relação ao WhatsApp. A lei de hoje diz que para quem foi o eleitor que for impactado, ou seja, recebeu uma mensagem de um candidato no seu telefone, mas você nunca passou o contato para esse candidato, o que aconteceu? O eleitor pode denunciar isso no TRE. E aí esse candidato vai ser obrigado a dizer de onde tirou o seu cadastro, sob uma pena de multa. Poucos candidatos sabem disso, eles estão comprando bancos de dados, também não pode. A lei de hoje, ela proíbe a compra de dados, ela proíbe até a doação. Se você é dono de uma empresa e tem um mailing de pessoas que trabalham lá, você não pode dar para um candidato. A lei proíbe isso também. Então, eu vejo que os candidatos não estão completamente... Eles ainda estão analógicos, né? Eles não estão cientes disso. Digital. Você pode mandar o WhatsApp, contanto que você tenha uma base de dados sua. Por isso é importante que você faça uma militância. Uhum. Você não pode comprar uma base. Então, o WhatsApp ele é fundamental para a gente fazer um evento. Vamos fazer um evento. Você vai mobilizar por onde? Telefone? Não, você vai mandar um WhatsApp. Agora, isso que você está falando demonstra também uma coisa que eu tenho percebido conversando com alguns candidatos, com pessoas que militam em campanhas. Essa preparação para a utilização dessas ferramentas já devia ter acontecido, né? Quando você falou, por exemplo, de formação de um banco de dados de WhatsApp. Uhum. Agora que a campanha está começando, fica impossível isso. Não, agora Os candidatos impossível. tinham que ter feito esse banco de dados. Tinham, só que eles aprovaram a reforma política e eu acho que não olharam para ela. Na reforma isso está literal. Mas é aquela história, né? Vai ser igual, não vai dar nada. Eu acho que já é um outro caminho. Eu acho que teremos a eleição mais judicializada de todos os tempos. Acho que o candidato que derrapar vai ser penalizado.
A legislação, ela diminuiu a possibilidade de algumas formas de propaganda convencional. Há muito tempo já não há outdoor. O que havia na última eleição, que eram aquelas placas, né, que se colocavam em casa, esse ano não pode mais. O único material de rua, basicamente, é plástico de carro e bandeira, mesmo assim, não fixa, né? Exatamente. Nesse contexto, as redes sociais podem ser mais importantes, sobretudo para aquele candidato que não é conhecido, porque aquele candidato que ainda não é tão conhecido do eleitor, ele vai estar limitado na sua capacidade de levar o seu número, a sua mensagem para as ruas, não? Com certeza. A reforma política, se você analisá-la bem, ela é muito propícia para a reeleição, porque ela tirou boa parte das fontes de reconhecimento de novos candidatos. Então, as redes sociais podem cobrir esse espaço caso esses novos candidatos tenham um entendimento de como usar as redes. Não adianta também, a pessoa nem conhece o candidato, ele começa se apresentando e pedindo voto. Não tem como, você não criou empatia. Né? Então, eles têm que usar a internet como um canal de comunicação real. Se eu vou me aproximar de você pessoalmente, eu vou me apresentar, eu vou dizer quem eu sou, a gente vai criar uma empatia e a partir daí eu posso lhe pedir algo, que pode ser um voto. Eu não posso, a partir do momento que eu aperto a sua mão, vote em mim. Então, esses candidatos, os mais jovens, os mais novos candidatos, eles precisam entender que não é porque está dentro de um ambiente digital que o cafezinho perdeu o seu cheiro, entendeu? Facebook não aperta a mão, Facebook não toma café. Você vai ter que ter o mesmo tratamento social com o eleitor, como se ele estivesse na sua frente. O Ibope sempre tem feito pesquisas medindo em que medida o eleitor é estimulado para decidir o seu voto com base nas redes sociais. Uma última pesquisa do Ibope sobre isso indicou que 56% dos brasileiros disseram que as redes sociais vão ter um grau de influência na sua escolha de candidato. 36% apenas disseram que não vão ter muita influência. O que você acha? As redes sociais este ano vão ter muita influência na decisão do voto? Vão. As redes sociais elas vão ter influência são dois fatores. O primeiro é realmente os candidatos podendo usar essa questão de impulsionamento. E depois você tem a opinião dos seus amigos. Isso conta muito e a rede social é uma grande reunião de amigos. A questão do impulsionamento que eu destaquei aqui é por um motivo. Porque até essa permissão, quando a gente publicava alguma coisa na rede social, ela fazia parte do mesmo grupo de pessoas. Ele fazia parte do efeito bolha. Uhum. Então, o impulsionamento, ele rompe o efeito bolha. Perfeito. Ele fala com um público que você não estava falando, porque é um público que não via as suas publicações com frequência. Nesse sentido, é mais fácil conquistar o eleitor com essas novas ferramentas? Muito mais. Facilitou muito. A vida dos candidatos e dos profissionais de marketing que utilizarem direito a internet vai ser outra. É o sonho de qualquer publicitário, é separar o seu público e falar o que ele precisa saber. E agora é possível. Mas quando o candidato consegue romper a bolha e chegar naquelas pessoas com as quais ele não conversava antes, se ele exagera nesse impulsionamento, ele não pode criar também uma imagem que repila esse eleitor, daquela coisa de, estou recebendo publicidade desse candidato toda hora. Pode. Tem que se medir bem isso. Tem que se medir. É por isso que precisa ser feito um trabalho muito grande na identificação dos grupos. Eu tenho que identificar quais são os grupos que vão receber que tipo de conteúdo. Não é mandar todo o conteúdo para todo mundo. Isso quem faz é a televisão. A televisão ela fala um conteúdo só para todo mundo. Se você falar exatamente o que as pessoas querem saber de você, ela não vai achar que você é chato ou que você está incomodando. Porque você está estabelecendo uma relação de interesse. Ela quer saber do que você quer falar, entendeu? É diferente. Eu não estou te mandando um e-mail de Feliz Dia das Mães, sendo que você é um homem. Eu estou falando com você. Então, mas para isso, tem que ter uma boa equipe. Uma última pergunta, para você responder rapidamente, que o nosso tempo está acabando. O acesso à internet varia muito de região para região no Brasil. A gente não pode falar de uma campanha digital em São Paulo da mesma maneira que fala no Amapá, onde a população tem menos acesso à internet. Como lidar com isso? Os candidatos também estão percebendo isso? Essa é uma questão estrutural no Brasil, né? Isso não muda. Você tem dois fatores também que envolvem isso. Primeiro é a limitação de banda larga e o segundo é a limitação cultural.
Você tem pessoas que estão fora da internet, mesmo numa região que tem banda larga. Eu não gosto de internet, não quero ficar, e eu respeito essas pessoas. Então, o que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que usar a internet para estimular os outros meios de comunicação, como o rádio e como a televisão. Se você publica alguma coisa na internet boa, é um bom conteúdo, pode ser que ele vá parar num rádio, e o rádio chega lá no interior do interior. Marcelo, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço o convite. Bom, e nós agradecemos também você pela companhia no nosso programa sobre eleições. Você pode rever essa entrevista lá na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Também pode entrar em contato com a TV Senado ligando gratuitamente para 0800 66 22 11. Continue sintonizado na TV Senado e até a próxima.